Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que bênção poder estar aqui com você neste momento tão especial. Talvez você tenha chegado até aqui carregando uma dor antiga, uma mágoa que pesa, uma ferida que ainda não cicatrizou. Pode ser que o nome de alguém venha à sua mente agora mesmo, alguém que te machucou profundo, que te decepcionou tanto. Hoje você vai descobrir como o perdão verdadeiro liberta não apenas quem te feriu, mas principalmente liberta o seu coração. Esta oração não é mais uma tentativa vazia de esquecer a dor, é um encontro real com o poder de Deus que cura e restaura. Quando você aprende a perdoar com a força do Espírito Santo, algo muda completamente. A amargura sai e a paz entra. Fica comigo até o final, porque o que Deus vai fazer no teu coração pode ser exatamente a libertação que você tanto esperava. Coloca a mão no peito agora, respira fundo e abre o teu coração, porque Deus quer te libertar de verdade neste momento. O perdão é um dos mandamentos mais difíceis que Jesus nos deixou, mas também é um dos mais libertadores para nossas vidas. Em Mateus capítulo 18, versículos 21 a 22, Pedro perguntou a Jesus quantas vezes deveria perdoar. Jesus respondeu que não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, mostrando que o perdão não tem limite nem condições. Quando guardamos mágoa, quando alimentamos ressentimento, quem sofre mais não é quem nos feriu, mas nós mesmos cada dia. A falta de perdão é como beber veneno esperando que o outro morra. Só nós adoecemos, só nós perdemos a paz interior. Em Efésios capítulo 4, versículo 32, Paulo nos ensina a sermos bondosos e compassivos, perdoando uns aos outros. Deus nos perdoa não porque merecemos, mas porque Ele é misericordioso, e esse mesmo perdão Ele espera que ofereçamos também. Perdoar não significa fingir que a dor não existiu, mas significa escolher não deixar essa dor controlar o resto da vida. É libertar o outro da prisão do nosso julgamento e, ao mesmo tempo, libertar a nós mesmos da prisão do nosso sofrimento. Vamos orar. Pai amado, nós vimos até Ti nesta manhã com corações que precisam de cura, com almas que carregam feridas ainda abertas. Reconhecemos diante de Ti que há pessoas que nos machucaram, situações que nos marcaram, palavras que ainda ecoam dolorosas. Confessamos que muitas vezes guardamos mágoa, alimentamos ressentimento, e isso tem roubado a nossa paz e a nossa alegria diária. Senhor, sabemos que Tu nos ordenas perdoar, não para proteger quem errou, mas para libertar quem foi ferido desse peso. Hoje nós escolhemos obedecer à Tua palavra. Escolhemos perdoar mesmo quando a dor ainda dói, mesmo quando parece impossível fazer. Dá-nos a Tua força sobrenatural para soltar o que nos prende, para liberar quem nos feriu, para escolher a liberdade hoje. Que o Teu Espírito Santo trabalhe profundamente em cada área do nosso coração onde há amargura, raiva ou desejo de vingança. Toca as memórias que ainda sangram, cura as palavras que ainda machucam, restaura a confiança que foi quebrada e traída. Senhor, nós trazemos diante de Ti agora cada pessoa que nos causou dor, cada situação que nos deixou marcas profundas demais. Aquele pai que nos abandonou, aquela mãe que não soube amar, aquele cônjuge que traiu a confiança e quebrou os votos, aquele amigo que nos traiu quando mais precisávamos, aquele líder que abusou da autoridade e nos feriu na nossa fé, aquele colega que espalhou mentiras, aquele familiar que nos rejeitou, aquele que nos humilhou e destruiu a nossa autoestima toda. Pai, é difícil perdoar quando a dor foi tão grande, quando as consequências ainda afetam a nossa vida todos os dias. Mas nós escolhemos hoje, pela Tua graça, liberar essas pessoas da prisão do nosso julgamento e da nossa condenação constante. Não porque elas merecem, mas porque Tu nos perdoaste primeiro quando nós também não merecíamos o Teu perdão imerecido e gracioso. Ajuda-nos a ver essas pessoas com os Teus olhos, a entender que elas também são feridas, também são quebradas e imperfeitas. Pai, perdoa-nos também por guardar rancor, por alimentar pensamentos de vingança,
por desejar ver o outro sofrer como sofremos nós. Perdoa-nos por permitir que a amargura criasse raízes profundas no nosso coração, envenenando todas as áreas da nossa vida inteira. Perdoa-nos por usar a nossa dor como desculpa para ferir outros, por transferir para pessoas inocentes a raiva que sentimos. Perdoa-nos por nos fechar para o amor, por construir muros de proteção que também nos isolam das bênçãos que preparaste. Senhor, quebra agora mesmo toda a cadeia de amargura que tem nos mantido presos ao passado, incapazes de viver o presente plenamente. Rompe toda a fortaleza de ressentimento que tem bloqueado as nossas bênçãos, as nossas orações, o fluir da tua graça abundante. Destrói toda a raiz de mágoa que tem contaminado os nossos relacionamentos, a nossa saúde, a nossa capacidade de confiar novamente. Liberta-nos de toda prisão emocional construída pela falta de perdão, para que possamos viver na liberdade que Cristo conquistou. Senhor, dá-nos sabedoria para estabelecer limites saudáveis sem guardar rancor, para nos proteger sem viver em amargura constante hoje. Perdoar não significa necessariamente voltar a confiar cegamente, não significa expor-nos novamente a quem repetidamente nos fere sempre. Ensina-nos a diferença entre perdoar e ser imprudente, entre liberar e ser ingênuo, entre amar e permitir abuso na vida. Que saibamos perdoar completamente, mas também proteger o nosso coração com sabedoria, discernimento e limites claros e firmes, sempre. Cura as nossas expectativas quebradas, os sonhos que morreram por causa da traição, os planos que desmoronaram pela decepção sofrida. Restaura a nossa capacidade de confiar novamente, de amar novamente, de acreditar novamente que nem todos vão nos machucar igual. Que não generalizemos a dor, não transformemos uma experiência ruim em regra geral, não fechemos o coração para todos por causa de um. Ajuda-nos a perdoar sem esquecer as lições aprendidas, a liberar sem perder a sabedoria que a dor nos ensinou no caminho. Pai, há situações onde nós mesmos precisamos pedir perdão, onde fomos nós que ferimos, magoamos e causamos dor em outros corações. Dá-nos humildade para reconhecer os nossos erros, coragem para pedir perdão sinceramente, disposição para reparar o dano causado sempre. Que não justifiquemos as nossas falhas, não minimizemos o sofrimento que causamos, não culpemos outros pelas nossas escolhas erradas feitas. Senhor, perdoa-nos por cada palavra áspera que ferimos alguém, por cada ação egoísta que machucou, por cada negligência que causou dor. Traz à nossa memória agora as pessoas a quem devemos pedir perdão, as situações que precisam ser restauradas pela nossa iniciativa hoje. Dá-nos oportunidade de reconciliação onde for possível e onde não for, que a nossa mudança de caráter seja o pedido silencioso. Liberta-nos também da culpa que paralisa, do remorso que destrói, da vergonha que nos impede de receber o teu perdão completo. Que experimentemos a mesma graça que oferecemos, que recebamos a mesma misericórdia que estendemos, que sejamos perdoados como perdoamos hoje. Senhor, cura agora as feridas emocionais profundas que a falta de perdão tem causado em nossas vidas ao longo dos anos. Toca as úlceras da amargura que tem corroído a nossa saúde física, mental e espiritual, sem que percebêssemos a causa real. Restaura o sono perdido pelas noites, repassando conversas, imaginando vinganças, planejando respostas que nunca serão ditas em voz alta. Liberta-nos dos pensamentos obsessivos sobre quem nos feriu, das conversas imaginárias onde tentamos provar o nosso ponto sem sucesso. Que não gastemos mais energia preciosa alimentando mágoa, relembrando ofensas, mantendo viva uma dor que só nos destrói por dentro. Dá-nos a graça de esquecer o que precisa ser esquecido, de lembrar sem dor o que não pode ser apagado da memória. Transforma as nossas cicatrizes em testemunho do teu poder curador, não em feridas abertas que sangram a cada lembrança do passado. Que possamos falar do que aconteceu sem reviver a dor, sem sentir a raiva, sem desejar vingança,
apenas reconhecendo a história. Pai, liberta os nossos filhos das consequências da nossa falta de perdão, das amarguras que herdaram da nossa vida não resolvida. Quebra agora todo o ciclo de mágoa que passa de geração em geração, toda a herança de ressentimento que contamina famílias inteiras sempre. Que os nossos filhos vejam em nós o exemplo do perdão verdadeiro, da reconciliação possível, da graça que vence o desejo de vingança. Ensina-nos a não falar mal de quem nos feriu na frente deles, a não usar as crianças como aliadas nas nossas guerras pessoais. Protege os corações dos pequenos da amargura dos adultos, da divisão causada por mágoas, das lealdades forçadas em conflitos familiares sempre. Senhor, restaura especialmente os casamentos destruídos pela falta de perdão, onde pequenas ofensas se tornaram muros intransponíveis com o tempo. Ajuda os casais a perdoarem as palavras duras, os esquecimentos, as negligências, as prioridades erradas, os sonhos não realizados juntos. Que maridos e esposas escolham diariamente perdoar, recomeçar, acreditar novamente, construir sobre o perdão e não sobre o ressentimento acumulado. Senhor, há pessoas que precisam perdoar a si mesmas pelos erros do passado, pelas escolhas erradas, pelas oportunidades perdidas sempre. Liberta-nos da autocrítica destrutiva, da culpa que paralisa, do remorso que não permite seguir em frente com a vida nova. Ajuda-nos a entender que se tu já nos perdoaste, não temos direito de continuar nos condenando a nós mesmos eternamente sem razão. Que aceitemos o teu perdão completo, que nos vejamos com os teus olhos de misericórdia, que vivamos na liberdade que Cristo conquistou. Pai, perdoa-nos por julgar outros com dureza, enquanto exigimos misericórdia para nós mesmos, por ter 2 pesos e 2 medidas sempre. Ajuda-nos a lembrar que todos somos falhos, todos cometemos erros, todos precisamos de graça, todos dependemos da tua misericórdia diária. Que sejamos tão misericordiosos com os outros quanto desejamos que sejam conosco, tão pacientes quanto precisamos que sejam também. Ensina-nos a ver a humanidade em cada pessoa, a fragilidade por trás de cada erro, a dor que muitas vezes motiva comportamentos ruins. Senhor, abençoa com paz profunda cada coração que hoje escolheu perdoar, que decidiu soltar, que optou pela liberdade verdadeira agora. Que experimentem imediatamente o alívio de um peso que caiu, a leveza de um fardo que foi tirado, a liberdade de uma prisão aberta. Enche os espaços vazios deixados pela mágoa com o teu amor, com a tua paz, com a tua alegria que ninguém pode tirar. Que sintam o teu abraço consolador, a tua presença restauradora, o teu toque curador em cada área ferida do coração hoje mesmo. Dá-nos testemunho vivo do poder do perdão. Histórias de reconciliação impossível, relacionamentos restaurados contra todas as probabilidades humanas. Que sejamos instrumentos do teu perdão no mundo, pessoas que espalham graça onde há julgamento, misericórdia onde há condenação constante. Usa as nossas histórias de perdão para inspirar outros a perdoar também, para mostrar que é possível, que vale a pena libertar, que o perdão que oferecemos hoje seja semente de transformação não apenas em nós, mas em todos que testemunham essa escolha corajosa. Pai, protege o perdão que estamos oferecendo hoje de ser roubado pelo inimigo através de novas ofensas ou memórias dolorosas que voltam. Quando a tentação de voltar atrás vier, quando a dor tentar nos convencer que perdoar foi fraqueza, lembra-nos desta escolha feita. Fortalece a nossa decisão de perdoar, mesmo quando os sentimentos não acompanham ainda, mesmo quando a carne grita por justiça própria sempre. Que o perdão não seja apenas um momento emocional, mas uma decisão firme que renovamos cada dia até que se torne realidade completa. Senhor, cura também as consequências práticas da ofensa recebida. Restaura o que foi perdido, compensa o que foi roubado na traição. Que vejamos a tua justiça agindo onde há injustiça, a tua restauração onde há perda, a tua redenção onde há destruição aparente. Transforma para o bem o que o inimigo planejou para o mal,
Usa até as feridas para nos tornar mais compassivos e misericordiosos. Que saiamos dessa experiência não como vítimas amargas, mas como vencedores em Cristo, mais fortes, mais sábios, mais parecidos com Jesus. Senhor, dá-nos discernimento para saber quando o perdão precisa incluir reconciliação e quando precisa apenas ser libertação interna nossa. Nem todo relacionamento rompido precisa ser restaurado, mas todo coração ferido precisa ser curado pela escolha consciente de perdoar sempre. Que tenhamos sabedoria para distinguir entre reconciliação saudável e exposição imprudente a quem continua nos ferindo repetidamente sem mudança. Ensina-nos a perdoar completamente, mesmo quando o relacionamento não pode ser restaurado, a liberar sem necessariamente voltar a confiar cegamente. Pai, abençoa especialmente aqueles que foram abusados, violentados, profundamente traumatizados por ações terríveis de outras pessoas sem coração. Que entendam que perdoar não significa dizer que o que aconteceu foi aceitável, não significa minimizar o crime ou a gravidade sempre. Perdoar é libertar-se da prisão emocional. É escolher não deixar o abusador continuar controlando a vida através da amargura cultivada. Dá-lhes cura profunda, justiça onde for possível, proteção absoluta e a liberdade de viver sem ser definido pelo pior momento vivido. Senhor, transforma os nossos corações de pedra em corações de carne, sensíveis à Tua voz, moldáveis pelas Tuas mãos de oleiro paciente. Que não endureçamos o coração pela dor repetida, não construamos fortalezas emocionais tão altas que nem Tu consegues entrar para curar. Mantém os nossos corações macios, vulneráveis, capazes de amar novamente mesmo depois de ter sido ferido tantas vezes na vida já. Que a nossa capacidade de perdoar seja testemunho da Tua graça, operando em nós, prova viva do Teu poder transformador de corações duros. Pai, perdoa as igrejas que feriram os Teus filhos, os líderes que abusaram da autoridade, os religiosos que afastaram pessoas de Ti. Cura aqueles que foram machucados em nome da religião, que associam a dor com a Tua presença, que confundem falha humana com caráter Teu. Mostra-lhes que Tu não és como aqueles que falharam, que o Teu amor é perfeito, mesmo quando os Teus representantes são imperfeitos. Restaura a confiança na igreja, na comunidade, no corpo de Cristo. Sem ingenuidade, mas com esperança de que há pessoas sinceras também. Senhor, ensina-nos a perdoar rapidamente, a não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, a resolver conflitos antes que criem raízes. Que não guardemos ofensas pequenas até que se tornem grandes, não acumulemos mágoas, até que explodam em proporções descontroladas depois. Dá-nos coragem para confrontar com amor quando necessário, para falar a verdade com graça, para resolver mal-entendidos com humildade sempre. Que sejamos rápidos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar, buscando sempre a paz e a reconciliação, quando possível fazer. Pai, abençoa com perdão divino aqueles que estão à beira da morte sem ter perdoado, carregando amargura até os últimos momentos de vida. Que não partam deste mundo com o coração pesado, com relacionamentos quebrados, com palavras não ditas, com perdão não oferecido ainda. Dá-lhes tempo e oportunidade de fazer as pazes, de pedir perdão, de oferecer perdão, de partir em paz com Deus e com todos. Que nenhum de nós chegue ao fim da vida lamentando não ter perdoado quando ainda havia tempo de libertar e ser libertado também. Senhor, derrama sobre nós agora uma unção especial de perdão, uma graça sobrenatural que nos capacita a fazer o que é humanamente impossível. Que o Teu Espírito Santo opere profundamente em cada coração aqui, removendo toda raiz de amargura, toda semente de ressentimento plantada. Sela esta oração com o Teu poder, confirma esta decisão com a Tua paz, fortalece esta escolha com a Tua presença constante. Que saiamos deste momento transformados, libertos, renovados, prontos para viver a vida abundante que prometeste para quem Te obedece sempre. Pai amado, recebe a nossa gratidão por nos ensinar o caminho do perdão, por nos mostrar que libertar o outro
é libertar a nós mesmos. Obrigado por nos perdoar primeiro quando não merecíamos, por nos amar incondicionalmente, por nos dar sempre nova oportunidade de recomeçar. Que vivamos cada dia na liberdade gloriosa do perdão, sem carregar pesos desnecessários, sem prisões emocionais, sem correntes de amargura. Que o perdão se torne estilo de vida, não evento isolado, marca do nosso caráter, testemunho da tua graça, operando em nós constantemente. Agradecimento e encerramento. Pai, nós te agradecemos imensamente por este momento poderoso de libertação, por tua presença que nos envolveu durante toda esta oração sincera. Obrigado por nunca nos abandonar, por estar sempre ao nosso lado mesmo quando a dor parece insuportável e o perdão impossível de alcançar. Gratidão imensa por nos escutar com paciência infinita, por acolher cada lágrima derramada, por entender cada luta interna que enfrentamos diariamente. Que possamos viver este dia e todos os próximos cheios de gratidão profunda e alegria verdadeira, conscientes de que estamos sob tua graça incomparável. Que cada manhã seja realmente um novo começo, guiado por esta oração poderosa, enquanto caminhamos firmes em tua presença santa e colocamos sempre a ti em primeiro lugar em cada decisão importante e ação cotidiana. Oramos e declaramos tudo isso em nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Se esta mensagem tocou o teu coração profundamente, se Deus falou contigo através desta oração libertadora, compartilha agora mesmo com alguém que também precisa ouvir esta palavra de alento e cura. Escreve amém nos comentários para confirmar a tua decisão de perdoar e viver livre do peso da amargura. Inscreve-te no nosso canal para receber regularmente mais mensagens poderosas que vão edificar a tua fé, fortalecer o teu espírito e transformar completamente a tua vida. Ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo que o Senhor tem preparado especialmente para ti. E que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor incondicional do Pai e a comunhão constante do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre tudo o que as tuas mãos tocarem hoje e sempre. Vai em paz, vai perdoado, vai liberto, vai abençoado ricamente pelo Altíssimo. Amém e amém.